A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é presbítero Gesley Galvão, mais um vídeo aqui com vocês. O vídeo anterior, o primeiro vídeo da série, nós tratamos aqui sobre a questão do arrebatamento, calcado, em Apocalipse capítulo 4, onde nós estudamos ali a questão da igreja ser arrebatada. O período, a era da igreja finaliza. Nós temos o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, que vai tratar sobre as 7 igrejas da Ásia. Nós sabemos que essas 7 igrejas da Ásia, elas também apontam para um período da igreja na história, né? E também aponta para cada cristão de forma individual. Então, o capítulo 3 se encerra Jesus tratando com a igreja e com os anjos de cada igreja, que representa os pastores, os líderes daquelas igrejas. Agora, no capítulo 4, nós temos ali a informação, onde João é chamado, sobe aqui, uma porta no céu foi aberta, eu fui arrebatado, uma voz como de trombeta, tudo isso apontando para o arrebatamento da igreja. E no vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre a visão pré-tribulacionista. O que é essa visão pré-tribulacionista? Defende. Então nós vamos estudar aqui de forma muito clara, muito objetiva, e de uma forma em que vocês possam compreender, porque nós precisamos compreender aquilo que nós defendemos, Não podemos defender de boca para fora, mas precisamos defender com conhecimento de causa, com estudo, E estudo nunca é fácil. Eu quero aqui, antes de começar esse vídeo, na verdade, ali o primeiro vídeo foi uma introdução apenas, só pincelamos o assunto, mas agora a gente vai começar a adentrar de forma mais profunda na ideia pré-tribulacionista. Depois, mais na frente, a gente pode também estudar a questão pós-tribulacionista, meso-tribulacionista, todos esses termos para a gente entender porque é que tem tantas pessoas que entram aqui no canal e dizem que a igreja passará pela grande tribulação. Mas nós temos aqui respaldo bíblico, a sustentação teológica, a sustentação escatológica, sustentação hermenêutica e até com exegese bíblica, dá para provar que a igreja não passará pela grande tribulação. E eu estou usando aqui alguns materiais de apoio, O primeiro material de apoio que eu estou usando é a Bíblia Scofield, de John Nelson Darby, É uma Bíblia muito boa, aconselho os irmãos a terem essa Bíblia, tem muito estudo que fala sobre as 7 dispensações, Dispensação da lei, dispensação da graça, dispensação da criação e por aí vai. São 7 dispensações. Não é o objetivo do vídeo aqui agora, a gente pode tratar sobre isso em outro momento. Provavelmente vamos tratar sim. Também estou usando aqui outro material de apoio. Esse livro aqui é um livro muito bom de Robert Morgan, que fala de 50 acontecimentos finais. Também um livro de apoio. Também estou usando esse aqui de Érico Cabral de Mello, Teologia, Escatologia Pentecostal. Então, e também estou usando um livro muito bom aqui, que é um livro de faculdade, de faculdade teológica, muito usado, também um dos materiais de apoio que eu estou usando aqui. Então, de teologia básica, de faculdade, tá? Então, os irmãos, entenda que eu também estou usando muito material aqui. Também, por fim, estou usando esse material, são 13 chaves bíblicas para entendermos o fim dos tempos, tá? Um livro muito bom, é um livro com duplo autor, São 2 autores, Tim LaHaye, e Ed Houston, 2 homens de Deus, que trataram desse assunto escatológico de forma muito clara e objetiva. Então, nós não estamos só. E o principal apoio, que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo, que vai nos orientar. Amém? Vamos começar esse estudo de hoje com uma palavra de oração. Vamos orar, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos oriente em cada parte desse estudo. Senhor Jesus, a partir de agora, junto com meus irmãos que me assistem nesse exato momento, eu quero te pedir, Senhor, envia teu Santo Espírito mais uma vez sobre nós para orientarmos e nós podermos estudar a tua santa palavra com clareza.
não nos deixe enveredar por caminhos tortuosos da heresia. Deus, não nos deixe ter conclusões nossas mesmas, mas que nós possamos estar submissos, que nós possamos nos submeter à tua palavra. A tua palavra, ela é a verdade e ela é absoluta. Assim te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, vamos iniciar aqui a nossa aula sobre o pré-tribulacionismo. O que essa visão pré-tribulacionista defende? Ela defende o seguinte, ela defende que nós seremos arrebatados, nós, a igreja, será arrebatada antes dos eventos esses que o profeta Daniel profetizou, né? A 70ª semana, né? As 70 semanas. Antes das 70 semanas, que nós podemos usar, né? Na teologia, na escatologia usada, 70 semanas são convertidas em 7 anos, né? E o arrebatamento da igreja acontecerá antes disso. A igreja será preservada. Em Daniel capítulo 9, no versículo 24 ou 27, há essa informação das 70 semanas. E a visão pré-tribulacionista, ela afirma que nós seremos tomados antes que esses eventos ocorram. Entendeu? Então, a visão pré-tribulacionista, ela afirma isso. Já visto que o período da grande tribulação, eu tenho até um gráfico aqui, mostrar para os irmãos. Nós temos aqui a primeira metade da tribulação, né? Nós temos aqui no meio da tribulação que vai sair o surgimento da trindade satânica, né? E que vai ter a abominação, e nesse período a igreja não estará mais aqui. Temos a segunda metade da tribulação, você vai ver aqui nesse gráfico que tem o juízo do milênio, a eternidade. E aí nós temos aqui, 3 anos e meio, que é a primeira parte da tribulação, que a igreja tem acabado de subir. Nós temos o surgimento da trindade satânica, que é o anticristo, o falso profeta, o anticristo, o falso profeta e a besta, né? E tudo isso nós temos aqui já. Nesse gráfico você percebe que dá sustentação ao que eu falei na última aula, no último vídeo aqui com vocês, que é a celebração no céu, quando a igreja é arrebatada. Capítulo 2, 3, encerra-se o período da igreja, e nós temos os eventos aqui, né? Versículo 6 a 11, vai falar do primeiro período da grande tribulação. Do versículo 12 ao versículo 13 de Apocalipse, nós temos aí o surgimento da trindade satânica. Nós temos aqui a segunda metade da tribulação, que é o capítulo 14 ao 18, que são os eventos mais agressivos da grande tribulação. Nós vamos estudar isso aqui também de forma muito mais profunda. E temos aqui no capítulo 19 a volta de Cristo. É aqui que muitos confundem, meus amados irmãos, a volta de Cristo com o arrebatamento. É por isso que nós defendemos a ideia do arrebatamento da igreja. A igreja será tomada antes dos eventos que vão se desenvolver no período da grande tribulação. Então nós temos aqui a primeira ideia do período, ou da ideia do pré-tribulacionismo, conforme eu já falei, que é um dos grandes defensores históricos do pré-tribulacionismo, que é John Nelson Darby, que no ano de 1800 a 1882, ele desenvolveu essa visão, baseada em textos bíblicos, qual vou citar aqui para vocês hoje, que ele foi um dos maiores incentivadores e de forma sistemática ele criou a ideia do pré-tribulacionismo. Essa ideia do pré-tribulacionismo, ela é calcada e ela tem apoio. Se nós olharmos, irmãos, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 10, as informações de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10, nos informa de forma muito clara, de forma muito óbvia, que Deus vai tirar a igreja antes que venha o derramar da sua ira. Então, observe, Apocalipse capítulo 3 e versículo 10, o texto vai dizer: te guardarei da hora da tentação. Esse hora da tentação, essa palavra hora da tentação, é algo muito profundo no grego, porque está falando de um momento específico em que Deus vai derramar a sua ira sobre o planeta Terra.
E Deus está fazendo uma promessa aqui, irmãos, para a igreja. Nós podemos olhar esse texto aqui de forma mais clara, abrindo as nossas Bíblias, e é isso, o intuito desse vídeo, é nós lermos Bíblia, né? Então vamos ler aqui Apocalipse capítulo 3, o versículo 10. A informação que nós temos aqui no texto é justamente essa, e é justamente para a igreja de Filadélfia. É uma promessa que Jesus está fazendo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, esse momento aqui, essa hora da tentação, é justamente a hora da grande tribulação. Que Deus vai estar livrando a terra. É uma promessa para a igreja de Filadélfia, que aponta para a igreja que estará vivendo os dias que vão ser vésperas do arrebatamento da igreja. Períodos de sinais que estão em Mateus capítulo 24. Então nós temos aqui uma palavra de Deus, uma palavra do próprio Jesus, falando que guardaria a igreja de Filadélfia da hora da tentação que viria sobre todos os moradores da terra. Então você vai observar aqui também, nós temos uma informação da ideia de Jesus já falando isso. É interessante observar que Jesus está falando aqui em João capítulo 8 e o versículo 51. Vamos abrir a nossa Bíblia. João capítulo 8 e versículo 51. É interessante esse texto, irmãos. Abra a sua Bíblia aí, João capítulo 8 e o versículo 51 vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Olha bem, mais uma vez, Jesus está falando aqui de guardar. Porque guardaste, veja, para a igreja lá em Filadélfia, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 10, vai dizer, como guardaste a palavra da minha paciência. Em João capítulo 8 e o versículo 51, mais uma vez, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Nós estamos vendo aqui Jesus falando aqui mais uma vez. Muitos dizem, não se pode aplicar esse texto à questão da pré-tribulação. Lógico que se pode aplicar também. Esse texto pode aplicar, porque o período da grande tribulação será um período de muita morte. A gente vai estar sobre isso mais lá na frente. Sobre os flagelos, sobre os selos que serão abertos. Então, calma aí. Daqui a pouco a gente chega lá. O que eu estou falando aqui para os irmãos é entendermos que Jesus já vinha falando, e Jesus já tinha falado na sua palavra, da questão de guardar a palavra. E aqui eu quero abrir um parêntese aqui nesse vídeo para vocês. É por isso que nós precisamos estar pautado na palavra, não somente das notícias que nós vemos, até porque as notícias que nós damos aqui, elas precisam estar linkadas com a palavra de Deus, tá bom? Então, tudo que está acontecendo no mundo agora está linkando com Mateus capítulo 24, o período que é conhecido como o período do princípio das dores, né? Como dores de parto de uma mulher que vai dar à luz, assim este mundo está prestes a entrar em um período muito pior e mais profundo. Outro texto bíblico também que nós possamos observar é em João capítulo 14, o versículo 23 e 24. Olha que interessante que Jesus vai dizer aqui aos seus discípulos. João capítulo 14, o versículo 23 e 24 diz o seguinte: respondeu Jesus, e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha que lindo. Meu Pai vai vir, vai fazer morada, é um estágio terreno ainda, né? É o estado do cristão. Mas veja o que diz o versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. É interessante observar que Jesus está falando mais uma vez. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar a palavra é sinal de livramento. Guardar a palavra é sinal de ser preservado da ira de Deus. Porque quem guarda a palavra de Deus, evidentemente, o obedecerá. E é na obediência que está o livramento. A igreja que será arrebatada não é a igreja instituição, não é igreja nome, não é nome de igreja, não é nome de denominações. A igreja que será arrebatada é a igreja invisível,
É o indivíduo. Cada um de nós somos igreja. Eu faço parte de uma instituição. Muitos de vocês que me assistem fazem parte de outras instituições. Não é a instituição que vai subir. O que vai subir é a igreja. Eu, você, é indivíduo, é ser humano. Todos vão ter que estar para prestar contas diante de Deus. Não é a instituição, não é a Assembleia de Deus, não é Deus é Amor, não é a Batista que vai estar no tribunal de Cristo. É a igreja nós, indivíduo. Entendeu? Então nós temos aqui essa informação e temos uma outra informação também, que é na primeira carta de João, capítulo 2, e versículo 3, irmãos. É interessante observar isso aqui. Na primeira carta de João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, né? Ele vai dizer aqui, na sua primeira carta, no capítulo 2, e versículo 3, essa informação é muito importante, eu quero que vocês tomem nota disso, que vai dizer o seguinte: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Olha que interessante. E nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Seus mandamentos, sua palavra, seus ensinos, orientação, determinações. Então, a igreja que será arrebatada será uma igreja que vai estar guardando a palavra, os mandamentos. Vai ser fácil de Jesus identificar. A igreja que Jesus está para arrebatar é uma igreja que está vivendo o que ele mandou, seguindo as suas determinações, as suas diretrizes. Outra coisa que eu achei interessante também, para calcar, de fato, a visão pré-tribulacionista nesse primeiro vídeo, não dá para estender para mais vídeos, para mais tempo esse vídeo, eu não quero estender muito para não ficar muito longo, mas nós temos aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a informação para a igreja de Filadélfia, que te guardarei da hora da tentação, e nós vamos entrar agora, irmãos, no que se diz respeito às cartas paulinas. O apóstolo Paulo também já informava que a igreja não passaria pelo período da grande tribulação. É interessante informar a vocês, meus amados irmãos, na primeira carta aos Tessalonicenses, é onde o apóstolo Paulo talvez mais fale do arrebatamento, é nessa carta, nessa primeira carta aos crentes de Tessalônica, aonde o apóstolo Paulo, ele afirma, faz afirmações, né? A primeira afirmação está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Irmãos, aqui está um argumento que pode quebrar o argumento, o contra-argumento dos pós-tribulacionistas, quando eles dizem que a igreja passará pelo período da grande tribulação. Aqui o apóstolo Paulo está afirmando que nós seremos preservados. Ele nos livrará da ira futura. A ira futura aqui é a mesma palavra na sua etimologia no grego para a palavra hora da tentação, que seja o período da grande tribulação. Deus vai livrar a igreja. É interessante que o apóstolo Paulo reafirma isso nessa mesma carta, no capítulo, observar o capítulo 5 e o versículo 11, já no finalzinho, é que o apóstolo Paulo fala: pois isso exortai-vos uns aos outros. Eu acho que eu errei aqui. O apóstolo Paulo, ele fala aqui no capítulo, versículo 9. 1 Tessalonicenses, capítulo, versículo 9. Perdão, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer: porque não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando aqui nessa carta sobre o arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada, não abrir e fechar de olhos. Ele afirma isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. E aqui o apóstolo Paulo está reafirmando que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Haverá esse livramento da parte de Deus. E esse livramento da parte de Deus, ele é respaldado mais vezes pelo apóstolo Paulo, mais vezes na palavra de Deus, e nós também teremos respaldos no Antigo Testamento, que aponta sobre esse livramento da igreja, que não passará por esse período terrível que haverá sobre a terra.
Então, nós veremos isso acontecer nos próximos vídeos. Então, você, meu irmão, minha irmã, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos continuar trazendo sustentações hermenêuticas para que você possa entender que o pré-tribulacionismo é bíblico. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Deus vos abençoe. Glória a Deus.